Ele então perguntou a Valentino que superpoder ele teria se pudesse escolher. Valentino então disse que ele já tinha um superpoder. Pedro riu e perguntou qual era, e Valentino respondeu que ele era invisível. As pessoas passavam por ele e não o enxergavam. Antes de começarmos, já aperte o botão de gostei. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Pedro era um jovem que havia nascido em uma comunidade na zona periférica de uma grande cidade brasileira. Desde que se entendia por gente, Pedro conhecia apenas a sua mãe. Seu pai tinha abandonado sua mãe assim que ela anunciou a gravidez. Desde então, ele nunca mais tinha retornado. Pelo que Pedro ouvia nas ruas, seu pai poderia estar preso em outro país ou poderia até já ter falecido. Ninguém sabia ao certo seu paradeiro. Mas Pedro nunca tentou saber. Não fazia diferença para ele. Quem o havia criado com amor, carinho e sempre se esforçando para que nada faltasse em casa tinha sido a sua mãe. A mãe de Pedro se chamava Margarida e Pedro costumava ir até terrenos abandonados, passar pelas cercas e colher margaridas para sua mãe. Ele levava para ela e dizia que as flores não chegavam aos pés de sua beleza. Pedro amava demais a mãe, e Margarida também o amava e se orgulhava muito do filho. Ela tinha criado o filho sozinha e tinha sido uma tarefa difícil. Muitas vezes durante a gravidez, ela precisou ir a consultas médicas sozinhas de ônibus e era muito difícil se locomover com a barriga grande da gestação. Ela também precisou trabalhar quase até o dia do parto, pois precisava pagar as contas e comprar comida. Mas quando Pedro nasceu, todo o sofrimento que ela havia enfrentado deu lugar à felicidade. Ela amou demais o filho e o amor aumentou conforme ele foi crescendo. Na comunidade em que Margarida e Pedro viviam, havia muita violência. Várias vezes eles tinham visto perseguições. Margarida sempre pedia ao filho para que ele tomasse cuidado ao sair de casa. Dizia para ele não conversar com estranhos. E se visse algo de errado, que voltasse correndo para casa. Ela também dizia todos os dias para o filho não se meter com coisas erradas. Avisava que se ele fizesse amizades erradas, ele seria preso ou até perderia a vida. Margarida não gostava de falar dessas coisas com seu filho, mas ela sabia que era o seu dever. Todos os dias ela via a violência acontecer praticamente em sua porta. Ela não queria que seu filho seguisse por esse caminho. Pedro, que sempre foi uma criança muito esperta, entendia os conselhos da mãe e o seguia. Mas apesar de a comunidade ser bem violenta, também havia muitas pessoas boas ali. Pessoas que apenas viviam a sua vida honestamente, saíam para trabalhar de manhã e voltavam para casa à tarde e que não faziam mal a ninguém. Margarida era uma dessas pessoas. Pedro via todos os dias a mãe sair para trabalhar. Ela era uma funcionária exemplar. Era enfermeira, então a rotina era muito puxada. Mas quando chegava em casa, ela sempre dizia ao filho que era gratificante poder ajudar outras pessoas. Margarida tinha conseguido se formar com muito esforço. Ela teve a ajuda de voluntários para conseguir concluir o curso. Ela se lembrava das vezes em que precisou faltar nas aulas, pois seu filho estava doente, mas seus professores a deixavam refazer as provas depois. Ela também teve a ajuda de seus amigos de classe que faziam anotações para ela quando ela precisava faltar. Além disso, para pagar a faculdade, ela trabalhou em um emprego muito cansativo, estocando caixas em uma pequena empresa. Mas ela tinha conseguido se formar, e essa foi uma conquista tão gratificante que ela queria muito que seu filho também conseguisse se formar um dia. Observando os esforços da mãe, Pedro se inspirava. Ele queria ser como a sua mãe. Então ele começou a ler livros de medicina para entender melhor o trabalho de sua mãe. Margarida ficou feliz em ver o interesse do filho e ficou aliviada em saber que enquanto ela estava trabalhando, ele estava em casa lendo em segurança. Pedro se tornou cada vez mais apaixonado por medicina. Ele então decidiu que queria ser médico. Aquela mesma noite, quando a mãe chegou do trabalho cansada, Pedro preparou o jantar. Margarida não gostava que ele cozinhasse sozinho, mas às vezes não podia evitar. Ela ficava fora de casa muito tempo trabalhando e chegava muito cansada. Então, enquanto servia o jantar, Pedro aproveitou e contou à mãe que tinha decidido seguir na mesma área que ela. Margarida, orgulhosa, perguntou ao filho se ele também queria ser enfermeiro quando crescesse. Mas Pedro disse que gostaria de ser médico. Margarida, jantando, olhou para o seu filho
tão jovem e inocente. Ela pensou em dizer a ele que nunca poderia pagar uma faculdade de medicina, mas Pedro estava tão empolgado que ela não disse nada. Não queria acabar com os sonhos do filho. Além disso, era uma boa forma de deixá-lo em casa e evitar que ele se envolvesse em confusão. Ainda mais por causa de um incidente recente. Em meio a diversos roubos que aconteciam diariamente, um deles chamou a atenção de todos ao ser noticiado. Quadros milionários haviam sido roubados da casa de um colecionador. Tudo indicava que havia sido uma quadrilha. Para tentarem encontrar, várias ruas, vielas, becos e até casas estavam sendo vasculhadas por policiais. O dono dos quadros não aparecia na televisão. Ele tinha medo que os bandidos pudessem voltar e fazer mal a ele. As buscas continuavam. Conforme os meses foram passando, Pedro descobriu por si só que a faculdade de medicina era algo muito além de sua realidade. E ele descobriu isso de uma maneira muito constrangedora. Em uma roda de amigos, ele disse que queria ser médico quando crescesse. E todos os seus amigos começaram a rir dele e a fazer piadas. Os amigos dele disseram que alguém da comunidade nunca conseguiria ser médico e que aquilo era a profissão de gente rica. Quando perguntou à mãe se era verdade que a profissão de médico era apenas para pessoas ricas, Margarida decidiu ser sincera. Ela disse ao filho que era verdade, mas que ele poderia estudar para se formar em enfermagem como ela ou em outra profissão que a faculdade não fosse tão cara. Ela disse que, independentemente do que ele escolhesse, ela o amaria e se orgulharia. Margarida também disse ao filho para se afastar daqueles supostos amigos que tinham dado risada dele. Ela disse que os verdadeiros amigos são aqueles que apoiam e ficam felizes uns pelos outros, e não aqueles que dão risada e fazem chacota dos sonhos dos outros. Pedro decidiu ouvir o conselho de sua mãe e se afastou dessas amizades falsas. Ele decidiu que focaria em si mesmo e em sua mãe. Ele ficaria mais em casa ajudando na arrumação e estudando. Os anos foram passando e Pedro começou a trabalhar. Ele tinha completado 16 anos e queria ajudar em casa. Ele conseguiu um trabalho em uma farmácia da região. Para trabalhar lá, o dono exigia curso de ciências farmacêuticas. Porém, Pedro conhecia muito sobre medicamentos devido aos anos em que ficou lendo os livros de sua mãe e conversando com ela sobre como era a rotina em um hospital. Pedro explicou tudo isso ao dono da farmácia e pediu uma chance para provar o seu valor. O dono da farmácia concordou em deixar Pedro trabalhar ali, mas disse que ele receberia um salário menor. Seria como um estágio. Pedro percebeu que o dono da farmácia queria tirar vantagem dele, pois mesmo ganhando menos, ele ainda trabalharia a mesma quantidade de horas que os funcionários formados. Pedro entendeu que chamar aquilo de estágio era uma forma bonita de chamar um trabalho que o exploraria. Mas mesmo assim, ele aceitou. Ele sabia que nenhuma outra farmácia aceitaria alguém sem formação acadêmica. Outra coisa que o motivou a aceitar o trabalho foi o fato de que a farmácia era próxima de sua casa. Sendo assim, Pedro conversou com sua mãe. Ele explicou que não era um trabalho perfeito, mas que o dinheiro seria útil para ajudar nas despesas de casa. Ela disse que ele deveria aceitar sim. Os dois conversaram e chegaram ao consenso de que aquele trabalho também seria uma forma de Pedro juntar dinheiro para começar a estudar. Ele seguiria aos passos de sua mãe e estava feliz com isso. O trabalho começou e Pedro gostou muito da rotina do lugar. Apesar de não receber muito, ele conseguia receber o suficiente para ajudar a sua mãe em casa e para guardar uma parte para seu futuro curso. Ele não comprava comida fora. Todas as noites ele preparava a janta para ele e sua mãe e já preparava a marmita de ambos. Ele também não gastava dinheiro com festas ou baladas. Às vezes ele ia sim a alguma festa ou ao cinema com os amigos, mas não gastava todo o seu dinheiro nisso. Para economizar, ele ia e voltava a pé do trabalho. O lugar não era tão longe, então ele conseguia chegar lá em cerca de 20 minutos, caminhando tranquilamente. Como várias pessoas da farmácia comiam fora, não havia um espaço grande para os funcionários almoçarem. Porém, do lado de fora da farmácia, havia um pequeno estoque que o dono da farmácia tinha alugado. Pedro conversou com ele amigavelmente e perguntou se poderia almoçar ali. Como Pedro era um bom funcionário que não faltava e trabalhava bem, apesar de receber menos do que os seus colegas de trabalho, o dono deixou que ele almoçasse no estoque. Sendo assim, todos os dias Pedro levava a sua marmita e comia no estoque. Quando caminhava para o estoque, Pedro via muita coisa errada nas ruas. Ele via furtos, assaltos e pessoas que passavam golpes em transeuntes desavisados.
Os golpes geralmente eram camuflados de jogos de sorte ou desafios do tipo encontre a carta de baralho certa. Muitas pessoas pagavam, achando que faturariam um bom prêmio, mas sempre perdiam. Pedro já tinha visto pessoas chorando depois de perderem muito dinheiro nesses jogos, e só tarde demais percebiam que aquilo era um golpe. Só quem ganhava esses jogos eram os próprios donos das barracas. Pedro sabia bem disso. Apesar de tudo isso, ele não falava nada. Tendo crescido em um lugar onde a violência era constante, ele tinha aprendido que se meter em negócios ilegais não acabava bem para as pessoas honestas. Infelizmente, essa era a verdade. Querendo evitar olhar para essas cenas tristes, Pedro começou a olhar para o outro lado da rua. E lá, ele sempre via o mesmo morador de rua. Era um senhor com um rosto humilde e sofrido. Pedro percebia que a sua perna estava sempre coberta por um lençol, possivelmente por estar machucada. Certo dia, Pedro sentiu em seu coração que precisava ajudar aquele homem. Ele então, pela primeira vez, comprou uma marmita e levou até aquele senhor. Pedro falou: "Bom dia, senhor. Eu posso te oferecer um almoço?" O senhor olhou para Pedro surpreso e ligeiramente assustado. Pedro sabia que pessoas que moravam nas ruas estavam sempre em alerta, atentas a quem podia querer lhes fazer algum mal. Porém, quando ele viu que Pedro lhe estendia uma refeição, ele abriu um sorriso e aceitou, agradecendo. O senhor então perguntou o porquê daquela refeição e Pedro disse apenas que sentiu no seu coração que tinha que fazer aquilo. O senhor agradeceu novamente, abriu a marmita e os talheres de plástico e começou a comer. Ele comeu com tanto gosto que Pedro sentiu um aperto no coração. Aquele senhor deveria estar faminto, ele pensou. Pedro então começou a almoçar junto a ele. Algumas pessoas passavam e olhavam aquela cena, mas Pedro não se importou. No dia seguinte, no trabalho, o dono da farmácia o chamou para uma conversa. Ele disse a Pedro que ele não poderia comer junto a um morador de rua, pois aquilo mancharia a imagem da farmácia. Pedro disse que não tinha sentado no chão, só quis comer junto ao homem para lhe fazer companhia. O dono disse que não era para fazer isso. Se quisesse falar com moradores de rua, que fosse quando estivesse indo embora. Pedro disse que não se repetiria. Ele temia perder o trabalho. Nos dias seguintes, Pedro só falou com aquele senhor quando estava indo embora. Mesmo assim, eles conversavam bastante. Mesmo não almoçando junto àquele senhor, Pedro às vezes comprava marmitas para ele e guardava na geladeira para entregar na hora em que estivesse indo embora. Ele pensava que pelo menos aquele senhor poderia jantar. Pedro descobriu que o nome dele era Valentino e que ele já estava na rua há alguns anos. Valentino contou que antes tinha uma casa, filhos e netos, mas quando machucou sua perna, ele foi deixado de lado. Ele ficou tão abandonado que acabou indo morar nas ruas e nenhum familiar nunca tinha ido atrás dele. Ele nunca tinha bebido ou usado substâncias ilícitas, mas as pessoas o olhavam como se ele fizesse tudo aquilo. Ele dizia que era muito difícil ser tratado como lixo depois de ter trabalhado tantos anos e cuidado de filhos e netos. Pedro se sentia muito bem na presença de Valentino, e mesmo não almoçando junto a ele, ele levava marmitas para o senhor sempre que o dinheiro dava. Às vezes ele até dividia a sua marmita com ele, levando um potinho e talheres extras. Os dois conversavam bastante e Pedro contou que queria se tornar médico um dia, mas que era um sonho quase impossível. Porém, Valentino disse que nada era impossível na vida. Ele falou que Pedro iria conseguir realizar o seu sonho e que ele seria um ótimo médico. Um dia, enquanto conversavam, Pedro disse a Valentino que tinha ido ver um filme de heróis no cinema com os amigos. Ele então perguntou a Valentino que superpoder ele teria se pudesse escolher. Valentino então disse que ele já tinha um superpoder. Pedro riu e perguntou qual era. E Valentino respondeu que ele era invisível. As pessoas passavam por ele e não o enxergavam. Certo dia, enquanto estava almoçando, Pedro viu no seu celular que a caçada pelos quadros roubados continuava. Mas finalmente, o dono dos quadros mostrou seu rosto. Pedro quase engasgou quando viu o rosto daquele homem. O dono dos quadros milionários era idêntico a Valentino. Naquele mesmo dia, Pedro mostrou a Valentino um vídeo do dono dos quadros milionários. Valentino assistiu o vídeo, olhou seriamente para Pedro e disse: "Você me descobriu, sou eu mesmo." Pedro ficou sem palavras. Quando ele abriu a boca para perguntar o motivo de Valentino estar vivendo nas ruas, Valentino começou a rir. Valentino riu muito, de uma forma que Pedro nunca tinha visto.
Por fim, ele disse a Pedro que não era ele, mas de fato era um homem muito parecido com ele. Valentino também ficou muito surpreso com a semelhança entre ele e aquele homem. Pedro também riu. Mas apesar de eles terem visto aquilo como uma enorme brincadeira, outras pessoas viram aquilo com seriedade. Naquela mesma noite, Valentino estava dormindo quando ouviu barulhos de passos. Ele abriu os olhos, mas estava escuro, difícil de enxergar. Ele olhou para os lados e viu que os seus colegas estavam se levantando e se afastando dele. Valentino então percebeu que havia 3 homens em pé, parados à sua frente. Eles estavam mandando os outros moradores de rua se afastarem de Valentino. Ele tentou se levantar para ir embora também, mas um dos homens o mandou ficar parado. Valentino tentou enxergar quem eram aquelas pessoas, mas os 3 estavam com roupas escuras e com capuz que cobriam o seu rosto e tornava difícil identificá-los. Valentino soube que eles não estavam ali para fazer o bem. Ele então perguntou o que eles queriam. Um dos homens respondeu: "Sabemos quem é você. Sabemos que tem ficado na rua para descobrir quem roubou os quadros. Agora diga para nós tudo o que você contou para a polícia." Valentino, a princípio, não entendeu nada, mas depois ele se lembrou que parecia com um homem rico. Valentino então disse aos homens que ele só se parecia com o dono dos quadros, mas não era ele. Porém, os homens não acreditaram e se aproximaram dele, segurando ripas de madeira. Valentino fechou os olhos. Pedro, no dia seguinte ao passar para ir ao trabalho, não viu seu amigo e ficou preocupado. Ele trabalhou normalmente e na volta para casa, Valentino ainda não estava lá. Ao longo de toda a semana, Pedro ficou preocupado por não ver Valentino no local de sempre. Ele perguntou para algumas pessoas da região se alguém havia visto ele, mas ninguém sabia. Um dos comerciantes até disse a Pedro que ele não perdia tempo prestando atenção em moradores de rua. Pedro então percebeu que era isso que Valentino quis dizer quando falou que era invisível. Pedro conversou com sua mãe e Margarida consultou seus amigos do hospital tentando achar Valentino. Ela então descobriu que Valentino estava internado em um hospital após ser gravemente agredido. Pedro e Margarida foram até o hospital e Valentino estava muito machucado. Foi muito difícil para Pedro vê-lo daquele jeito. Pedro sabia que ninguém faria justiça por aquele homem. Então ele mesmo pegou seu celular e gravou a situação de Valentino. O vídeo fez um enorme sucesso quando as pessoas perceberam o quanto Valentino parecia com aquele homem milionário. Com a repercussão, a polícia iniciou uma investigação e conseguiu por câmeras de segurança identificar os agressores. Os agressores foram presos e confessaram que só pararam de bater em Valentino pois acharam que ele estava morto. Por meio deles, a polícia chegou aos assaltantes e conseguiu recuperar os quadros que valiam milhões. O dono dos quadros, grato a Valentino e se sentindo culpado por ele quase ter perdido a vida por ser parecido com ele, doou a ele 1 milhão, que para ele não era tanto dinheiro assim. Mas ele não divulgou essa informação para a mídia para Valentino não ser perseguido. Quando Valentino acordou, ele quase caiu para trás ao saber que estava milionário. A primeira coisa que ele fez foi chamar Pedro e anunciar que pagaria toda a faculdade de medicina dele e que compraria uma casa para ele e sua mãe. Pedro não conseguia acreditar. Pedro então ganhou uma casa em um bairro tranquilo e se mudou para lá com sua mãe e começou a estudar medicina. Valentino pagou toda a sua faculdade. Valentino foi morar longe. Pedro preferiu não saber para onde o amigo foi para preservar a segurança de todos. Ele sabia que Valentino merecia ser feliz, longe da família que o havia abandonado. Pedro ficou satisfeito ao saber que aquela família que tinha abandonado Valentino nunca teria 1 centavo daquele dinheiro. Certos dias, Pedro abraçava sua mãe e chorava de emoção. Ele agradecia à mãe por nunca ter desistido dele. Como não precisava mais trabalhar na farmácia, ele pôde focar inteiramente em seu curso de medicina e ele adorava cada vez mais a futura profissão. Ele dizia à mãe que a sua história daria um filme. Um jovem vindo de uma comunidade que conseguiu entrar na faculdade de medicina depois de receber a ajuda de um morador de rua. Você acha que Pedro e Valentino agiram corretamente? Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então,
não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.